A igreja na terra está unida com Deus triuno e numa comunhão mística e doce com aqueles cujo descanso está conquistado. Oh, santos e felizes, Senhor, dá-nos a graça para que nós, como eles, humildemente, em amor, possamos habitar em Ti. Então vamos cantar agora por sessões. Cada sessão canta uma estrofe e a última estrofe, as 3 sessões juntas. O único fundamento da igreja é Jesus Cristo, seu Senhor. Ela é a nova criação dele, por meio da água e da palavra. Ele veio do céu e a buscou para ser sua santa noiva. E com o seu próprio sangue a comprou. E pela vida dela ele morreu. Eleita entre de todas as nações, contudo uma só igreja sobre toda a terra. Seu caráter de salvação é um Senhor, uma fé, um nascimento. Um nome santo, ela bendiz. Toma parte de um único alimento santo. E com uma única esperança ela prossegue, baseada em toda a graça. A igreja está na terra, mas essa união com Deus triuno e essa comunhão mística e doce com aqueles que já ganharam o descanso. Oh, felizes e santos felizes. Senhor, dá-nos a graça para que nós, como eles, humildemente, em amor, possamos habitar em Ti. Vamos cantar agora em pé. A economia de Deus é tornar o homem igual a Ele. Is to make man the same as He is more.
Put all in his love. Cinco de outubro hoje. Errado isso aqui. Thursday. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Viu? Agradecemos ao Senhor por nos reunir aqui esta semana. O tema deste treinamento é uma continuação do treinamento na primavera deste ano sobre o apacentar. Contudo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês imediatamente, desde o princípio, de que há algo especial que queremos tratar neste treinamento. O tema do apacentar é muito amplo, mas neste treinamento temos alguns encargos especiais que queremos abrir para o corpo. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês em Atos capítulo 20 e mostrar a vocês algumas coisas naquela passagem. É claro, vocês estão familiarizados que aquela é uma palavra de Paulo para a igreja em Éfeso. E no versículo 28 a 31 diz: atendei por vós e por todo o rebanho. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é que o Paulo deseja que nós cuidemos primeiramente de nós, da nossa pessoa, antes de cuidar do rebanho. Essa é a primeira coisa que queremos falar neste treinamento. Este treinamento não é tanto a respeito da técnica do apacentar, quanto e também não é tanto sobre cuidar dos santos individualmente, amando-os e cuidando também, mas é claro que isso é parte do apacentamento do povo de Deus. Mas aqui, o que Paulo quer dizer é que nós temos que cuidar primeiramente de nós. Temos que primeiramente, aquele que apacenta tem que cuidar primeiramente de si mesmo antes que apacente o rebanho. Primeiramente temos que cuidar de atender por nós mesmos e depois por todo o rebanho. E aí ele diz sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores para pastoreardes a igreja de Deus. Como diz a nota de rodapé, o pastor aqui tem que apacentar com cuidado, com amor. Mas a questão aqui é entre aqueles, é que os presbíteros, eles não devem estar sobre as pessoas, não devem estar aí para dominar, para governar as pessoas.
Eles não são aqueles que não são donos do rebanho. Na economia de Deus, os pastores são as próprias ovelhas, eles são as ovelhas de frente. Eles não estão sobre as demais ovelhas, mas estão entre elas, entre o rebanho, como um deles. E como um deles, o que precisamos fazer, o que a ovelha precisa fazer. Nós temos que ser os primeiros a tomar a liderança, em ser em ser aquilo que a ovelha precisa ser. Então, entre os quais o Espírito Santo vos constituiu como supervisores para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. E no versículo seguinte ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que do lado de fora está o inimigo e do lado de dentro está o adversário. O inimigo de fora tem feito um trabalho de destruição, não poupando o rebanho. Mas aqueles que estão dentro, eles fazem algo mais insidioso. Eles não matam o rebanho, mas formam outro rebanho, atraindo pessoas para si mesmos. E essas pessoas são pervertidas. Ser pervertido é mudar o caminho, sair do caminho adequado, desviar-se do caminho. Isso é que que são adversários, isso é que eles fazem. Como supervisores, o que precisamos fazer? Temos que cuidar do rebanho, protegê-lo dos lobos vorazes de fora e de homens que falam coisas pervertidas do lado de dentro. E o versículo 31 então diz: portanto, vigiai. Vocês podem dizer que o apacentar, ele não aparece assim imediatamente para você como uma questão de vigiar, mas muito do apacentar tem que ser de cuidar do rebanho, e esse cuidar do rebanho tem muito a ver com vigiar, para manter o rebanho fora de todo tipo dessas ameaças. Então, e mantê-los em coisas saudáveis. Então, eu vejo que esses poucos pontos que eu mencionei dão uma certa ideia da ênfase deste treinamento. E este treinamento, sem dúvida, é sobre o apacentar. Mas em apacentar, número 1, com relação à pessoa do que apacenta. E o apacentar é sobre todo o rebanho. Apacentar servindo como modelos, como padrão. Se você considerar o título de todas as 9 mensagens, você vai ter uma ideia. Eu quero mostrar inicialmente, nesta sinopse, vocês têm 3, segundo, 3 em e 3 conduzindo para. Segundo o plano de Deus, segundo o ensinamento dos apóstolos, segundo Deus. E temos que apacentar em uma vida que é pela graça de Deus, em uma maneira orgânica que é segundo a iniciativa de Deus em nossa cooperação, e tratando com a peculiaridade. Essas são as condições. O objetivo é para que nós apacentemos o rebanho, conduzindo-o para a verdade. Isso é que os presbíteros devem fazer, conduzir os santos à verdade, para a vida de um homem-Deus, que é uma vida que vive através de morrer. Essa é uma vida total, que é a essência da vida da igreja. Então temos que apacentar as pessoas, conduzindo-os a uma vida de oração, para uma comunhão orgânica com Deus e nos grupos vitais. E tudo isso, a base em tudo isso, a condição e o objetivo é que eles sejam introduzidos para conhecer o corpo, ao conhecimento do corpo.
Então, um pouquinho disso, vocês podem ver que esse treinamento tem muito a ver com quem somos nós e como nos comportamos na igreja. Vamos então entrar na mensagem 1. O título da mensagem é Apacentar o rebanho de Deus, segundo o plano de Deus e a palavra de Deus, e segundo o ensinamento dos apóstolos. Na verdade, vocês têm 2 segundos aqui. 2 segundos que aparecem no algarismo romano número 1 e número 2. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que esses 3 livros, 1º e 2º Timóteo e Tito, todo mundo sabe que eles são livros sobre apacentamento, porque são chamados livros pastorais. Mas talvez nunca tenha ocorrido a você que nesses 3 livros Paulo enfatiza muito a questão do ensinamento adequado, da verdade adequada, para ter a obra adequada. Eu vi no livro sobre os pontos cruciais das epístolas de Paulo, que o irmão Lee compartilhou no treinamento de presbíteros em 1984. Naquele livro, naquela conferência, ele mostrou cada passagem crucial no Novo Testamento. E quando ele chegou aos livros de 1º e 2º Timóteo, aqui estão os versículos que ele indicou como cruciais no capítulo 1. Ele disse que a parte crucial é ensinar, é exortar as pessoas a não ensinar diferentemente. No capítulo 2, o ponto crucial é que Deus quer que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele falou da questão da verdade no capítulo 3, fala da casa do Deus vivo, é a coluna e a base da verdade. A igreja existe sobre a verdade. E no capítulo 4, diz que um ministro de Jesus Cristo é aquele que nutre com a palavra da fé e do bom ensinamento. Você não pode deixar de notar todos esses versículos cruciais no livro sobre apacentamento. A ênfase está em ter um ensinamento adequado e a palavra saudável. E no capítulo 6 ele fala de alguns ensinando diferentemente, ensinando coisas diferentes, que não são segundo as palavras saudáveis. Que são as palavras saudáveis? As palavras saudáveis são 2 coisas. Número 1, as palavras que o Senhor Jesus falou. E número 2, as palavras segundo a piedade. Essas 2 coisas, na verdade, compreendem todo o Novo Testamento, Cristo e a igreja. Esse é o ensinamento saudável, essa é a palavra saudável. Mas alguns ensinam diferente. E o que é ensinar diferentemente? Ensinar diferentemente é afastar-se dessas coisas. A palavra de Jesus Cristo e a palavra segundo a piedade, Cristo e a igreja, que está no capítulo 1 do livro Economia de Deus. Se você não ensinar a não permanecer na economia de Deus, você estará ensinando diferentemente. E então, quando você vai a 2 Timóteo, capítulo 1, primeiramente ele fala de reavivar o dom, e o irmão Lee mostrou que esse dom é o dom de ensinar. E no capítulo 1, versículo 13, Paulo fala para Timóteo manter o padrão das sãs palavras. E no capítulo 2, ele diz que a palavra deve ser entregue a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar os outros também. Então, temos que perceber que na questão do apacentamento, um elemento muito importante é que os líderes sejam responsáveis diante do Senhor e dos santos para dispensar o ensinamento saudável, o ensinamento adequado, a palavra adequada de Deus. Então, vamos aqui ao algarismo romano, número 1. Os presbíteros devem apacentar o rebanho de Deus, segundo o plano de Deus
e a palavra de Deus. O rebanho pertence a Deus, ou seja, ele é o rebanho de Deus. Então, aquilo que Deus é como devemos cuidar do apacentar, porque não estamos apacentando o nosso próprio rebanho, estamos apacentando o rebanho de Deus. E porque Deus é um Deus de economia, é um Deus de sabedoria, Deus não é um Deus leviano, você faz tudo aquilo que você quer, Ele é um Deus de propósito. É por isso que temos de saber, de conhecer qual é o plano de Deus. E temos que trabalhar segundo esse plano. Suponha que você seja um engenheiro ou um construtor e você vai construir uma casa. Bom, certamente você tem que construir segundo o projeto do arquiteto. Se não o fizer, então, na verdade, você não está construindo o edifício segundo o projeto, o plano que foi projetado. Mas Deus é o dono do rebanho e certamente Ele tem um projeto. Isso não é livre. Então, nós precisamos conhecer qual é o plano de Deus. Então, ele diz, letra A, diz que o plano de Deus é ter a igreja como o corpo para o seu filho. Deus tem um plano muito definido, definitivo. O plano de Deus é ter a igreja como o corpo. Não é algo genérico, é algo muito específico. Irmãos, quando vocês estão servindo as igrejas, vocês servem com um plano. Não estou falando de um plano de negócios, como algumas pessoas no mundo falam, de planejar a igreja com um plano de negócios. Estou falando do plano de Deus. Você tem um plano? E o seu plano é o mesmo de Deus? Número 1. Deus deseja ganhar um corpo para o seu filho. E esse corpo é para a expressão do seu filho. Letra A. O Filho de Deus é grande, pleno, abundante e rico. Toda a plenitude da deidade habita corporalmente nele. B. Deus deseja ter um corpo para seu Cristo pleno, de maneira que toda a plenitude possa ser manifestada. C. No plano de Deus, a igreja é o corpo que Deus está buscando para o seu Filho, com o propósito de expressá-lo. Isso é muito claro. Está muito claro que Deus deseja ter um corpo para expressar o seu Filho. Sim, Ele busca o crescimento, mas é o crescimento do seu Filho. Não é o crescimento, é para que o seu Filho tenha uma expressão. Você pode ter 5.000 pessoas, mas isso é a expressão do Filho? Não é apenas uma questão de número que está em questão aqui. 2. Para executar esse plano de ter um corpo para o seu Filho, Deus precisa estabelecer igrejas locais. As igrejas locais são apenas uma miniatura e uma representação do corpo místico de Cristo. E no falar do irmão Lee a esse respeito, em como os presbíteros devem administrar a igreja, ele fala: não há duas igrejas. Não existe uma igreja universal e uma igreja local. Na verdade, a igreja universal e a igreja local são uma. É apenas uma questão de perspectiva. Quando você fala de algo que é universal, você chama de igreja universal. Mas essa mesma igreja é expressada na localidade como uma miniatura e uma representação. É a própria igreja universal. Portanto, não há duas igrejas. Não há duas igrejas, uma que está além do tempo e espaço e a outra que está no tempo e no espaço. A igreja em si mesmo, ela está além do tempo e do espaço e também é o mesmo corpo expresso localmente. Deus tem um único corpo universal. Não somos congregações e assembleias separadas. Somos um único corpo universal. Nos reunimos aqui de todos os continentes, mas somos um único corpo universal e nos posicionamos como esse
único corpo universal. Esse é o nosso testemunho. É isso que a restauração do Senhor se posiciona. Não estamos aqui nos posicionando por congregacionalismo. Estamos posicionados pelo único corpo de Cristo. Contudo, nós apreciamos a igreja local como a expressão desse corpo único. Deus deseja que, de maneira prática, os que fazem parte desse corpo tornem-se as igrejas em diversas localidades. Enquanto servimos as igrejas e enquanto apacentamos os santos, devemos ter essa visão em mente de que não estamos edificando nossas próprias localidades, mas estamos aqui para servir a edificação do único corpo de Cristo, tanto universal quanto local ao mesmo tempo. Letra B. Os presbíteros devem cuidar da igreja segundo a palavra de Deus. Um pastor precisa amar o rebanho, precisa cuidar, precisa ter o coração perdoador do Pai, mas cada presbítero deve ser constituído, deve ser empapado com a palavra de Deus. Se vocês não tomarem a liderança, não lideraram em entrar na palavra, vocês não conseguem liderar os santos a entrar na palavra. Se vocês não forem constituídos com o ministério, vocês não poderão levar os santos a uma apreciação do ministério. E é isso que aconteceu no Antigo Testamento. Quando ele fala dos governantes em Deuteronômio, Moisés disse que eles tinham que escrever para si mesmos uma cópia da lei no livro e lê-la todos os dias de sua vida. Agora, quando você considera o que Moisés exortou, que todos eles precisavam fazer, que era ter a palavra na sua fronte, e ter a palavra como um sinal escrita nos portais e nas portas, nas entradas, isso que as pessoas tinham que fazer. Mas os líderes, eles tinham que pessoalmente escrever, copiar toda a lei num livro separado, a Bíblia particular deles. Estou certo que Moisés disse isso, para que quando eles escrevessem isso, não apenas para que pudessem ler particularmente, mas para que também pudessem tomar notas, sublinhar os pontos em que o Senhor fala com eles, assim como nós que temos a nossa Bíblia particular. Eles precisavam escrever, copiar e precisavam lê-la todos os dias de sua vida. Estamos encorajando alguns santos a entrar num esquema de leitura, mas primeiramente, como modelos do rebanho, devem tomar a liderança em ter um esquema de leitura para todos os dias de sua vida. Número 1, ao governar o povo de Deus, o rei tinha que ser instruído, dirigido, governado e controlado pela palavra de Deus. O princípio deveria ser o mesmo com os presbíteros nas igrejas. 2. Se os presbíteros são reconstituídos com a palavra santa de Deus, eles estarão sob a direção de Deus, sob o governo e o controle de Deus, e então, espontaneamente, Deus estará nas decisões deles e eles representarão Deus para administrar os assuntos da igreja. Em Deuteronômio 17, a referência diz que aquele que governa durante todos os seus dias da sua vida, mantendo todas as palavras dessa lei e os estatutos, e fazendo isso. Deuteronômio 17, 18 a 20. E terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, e fará isso
Eu digo que essa é a qualificação de um presbítero. Deuteronômio 17. A primeira qualificação de um presbítero é ser completamente restringido, constituído com a palavra de Deus. Se você não tem a palavra, você não tem como alimentar os outros. A palavra de Deus vai te colocar sob o governo de Deus, e somente se você estiver sob o governo de Deus é que você poderá governar o povo de Deus. E com isso, então, vamos passar ao Algarismo Romanos número 2, que é a parte principal desta mensagem. E eu vou mostrar a vocês que esta parte, principalmente, refere-se ao livro de Tito, capítulo 1, principalmente. Algarismo Romanos 2 diz: os presbíteros devem apacentar o rebanho de Deus, apegando-se à palavra fiel, que é segundo o ensinamento dos apóstolos. O tema do livro de Tito é a manutenção da ordem na igreja. Paulo escreveu 2 epístolas quando ele saiu da prisão, primeira vez. Ele escreveu 1 Timóteo e Tito. 1 Timóteo fala da economia de Deus. E Tito fala da manutenção da ordem na igreja. Se você quer conduzir a igreja a uma situação adequada, a uma condição adequada, você precisa conhecer a economia de Deus. De fato, a primeira coisa que foi dito em 1 Timóteo, antes da oração, antes de apacentar o povo de Deus em amor, antes de fazer qualquer coisa, é permanecer na economia de Deus e não ser distraído pelos ensinamentos diferentes. Ele exortou a Timóteo para que Timóteo exortasse a pessoas que não ensinassem diferentemente. Para que a igreja seja saudável, ela tem que permanecer na economia de Deus, que é na fé. E também tem que ser mantido adequadamente pelos presbíteros, essas duas coisas. O ensinamento adequado dos apóstolos, da economia de Deus, e a manutenção adequada do presbiterato adequado. A manutenção não é pintura, não é reformar o local de reunião. Quando ele fala de manutenção, alguns presbíteros, quando falam de manutenção, estão falando disso. Mas em Tito, a manutenção é a manutenção da saúde das ovelhas. Na verdade, a ordem adequada na igreja não é sentar no lugar correto, fazer as coisas certinho, não fazer nenhum erro, não cometer nenhum erro. A ordem adequada é ser saudável. Se você olhar para um rebanho, o que é estar em ordem? Estar em ordem é estar saudável. E como o rebanho vai ser saudável? É estabelecendo o rebanho na economia de Deus sob um ensinamento adequado e saudável. Nós vamos falar disso. Talvez, vamos abrir no livro de Tito. E vamos ver versículo por versículo. Eles têm uma correspondência muito grande com a sinopse. Portanto, podemos fazer isso paralelamente, ao mesmo tempo. O ponto A, Algarismo Romanos 2a. Na igreja, no Novo Testamento, o ensinamento dos apóstolos substitui a lei na administração de Deus. E os presbíteros das igrejas são os administradores diretos que administram segundo o ensinamento dos apóstolos. Portanto, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, você tem a lei e os governantes. E no Novo Testamento, o equivalente disso é o ensinamento dos apóstolos e o presbitério.
Tito 1,5 diz que para deixar as coisas em ordem, para que pusesses em ordem as coisas restantes, aquilo que ainda faltava, né? As coisas que ainda faltam. A primeira vez que Paulo foi lá, ele fez algo, mas ainda havia uma necessidade, ainda havia coisas que faltavam. Então, uma das coisas que faltava era constituição de presbíteros em cada cidade. Então, o estabelecimento de presbíteros era para quê? Para manter em ordem as coisas. Se você ler esse livro, você vai ver que não é arrumando as cadeiras, arrumando o local de reunião, mas é ajudando os santos a entrar na palavra saudável, do ensinamento saudável. E há 5 tipos. 5 vezes aparece isso no livro de Tito. Então, o que os líderes devem fazer? Os líderes devem liderar, colocando-se como modelos de constituir-se com a palavra e então pôr em ordem as coisas segundo a economia de Deus. Letra B. Os presbíteros são estabelecidos para administrar o governo de Deus em uma igreja local, para que a boa ordem possa ser mantida na igreja. Se você é um bom presbítero, você saberá como manter a ordem na igreja e não deixar que pessoas malignas, pessoas penetrem na igreja. Isso não é uma questão de amor, é uma questão de ter uma supervisão adequada, para que a boa ordem possa ser mantida. Boa ordem é mantida quando nos apegamos à economia de Deus. Para realizar isso, número 1, os presbíteros precisam apegar-se à palavra fiel, que é segundo o ensinamento dos apóstolos, para que sejam capazes de fazer parar tagarelas e acalmar situações tumultuosas. Se ler o versículo 1 diz, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Aqui você tem 2 coisas, fé e pleno conhecimento da verdade. Fé é receber a economia de Deus. O pleno conhecimento da verdade é aprender o conhecimento pleno e a apreciação dessa verdade, dessa realidade. Não é suficiente receber de maneira objetiva. Você precisa aprender, você precisa do conhecimento pleno e precisa apreciar. Se o fizer, você estará estabelecido no pleno conhecimento da verdade. E os versículos 2 e 3 dizem, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, isso é manifestado na sua palavra de proclamação. A vida eterna é manifestada, é expressada de que maneira? Aonde? Na palavra e numa palavra de proclamação. Eu estou lendo isso para vocês, para mostrar-lhes, para impressioná-los da importância da verdade e do ensinamento saudável na vida da igreja, para a manutenção da boa ordem. E então, se você pular os versículos até o versículo 8, chega ao versículo 9, onde existe uma exortação muito importante para Tito. Apegado à palavra fiel, que é segundo o ensinamento dos apóstolos, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem.
Você tem a palavra fiel aqui. O que significa fiel? Fiel significa fidedigna, confiável e verdadeira. Isso está na nota de rodapé e está na sinopse. A palavra fiel é a palavra fidedigna, confiável e verdadeira, que é ensinada nas igrejas segundo o ensinamento dos apóstolos. No original está escrito o ensinamento. O ensinamento. Que ensinamento é esse? O ensinamento é o ensinamento reconhecido por todas as igrejas, que é o ensinamento dos apóstolos. E esse é o ensinamento. Se você falar baseado nesse ensinamento, sua palavra é uma palavra fiel. O que é necessário para um irmão líder? Não é novidade na palavra, não é palavra diferente, palavra interessante, nem mesmo palavra tocante, ou palavra que seja fácil de entender. Algumas pessoas dizem, esse irmão fala e quando ele fala é fácil de entender. Ou quando ele fala é algo que podemos, nos sentimos... Aqui não fala nada disso. Aqui diz que a palavra fiel é a palavra que é fidedigna, confiável, como uma rocha sólida, que jamais muda e que é verdadeira, que não tem nenhuma falsidade. Que tipo de palavra é essa? Somente uma palavra que é segundo o ensinamento dos apóstolos. Uma palavra fidedigna, confiável e verdadeira. Permaneçam com esse tipo de palavra. Não sejam distraídos. Não se interessem por outras coisas, por novidades, ou algo novo, algo que eu jamais ouvi antes. Bem, a palavra fiel é a palavra que mantém a igreja em boa ordem. Os presbíteros em uma igreja local devem apegar-se a esse tipo de palavra saudável para que possam cumprir sua obrigação no ensino. Primeira coisa sobre isso é apegar-se à palavra fiel. Eu quero mostrar nesse versículo 4 coisas. Primeiro, a palavra fiel, que já falamos. Essa palavra fiel é segundo o ensinamento dos apóstolos. Esse é o número 2. O número 3 é exortar pelo reto ensino, pelo ensino saudável. Esse tipo de palavra é saudável. E esse conceito vem por 1º e 2º Timóteo e Tito. Para apacentarmos o rebanho de Deus, temos de apacentá-los para saúde, com palavras saudáveis. E número 4, temos que convencer os que se opõem, os que contradizem. Ou seja, temos de reprová-los severamente. Mostrar, isso não é algo que tem a ver com a maneira de fazer, mas com a substância, com a mensagem que dão. Versículo número 2. A palavra fiel. Letra C. Um princípio básico do presbiterato é que cada presbítero deve ser um vigia que está alerta para que nenhum ensinamento diferente do ensinamento dos apóstolos seja introduzido na igreja. No versículo 11, se vocês lerem, primeiramente, vamos ler o versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, tagarelas, enganadores, especialmente os da circuncisão. Então, os insubordinados, tagarelas e enganadores se opõem ao ensinamento saudável. Os mestres saudáveis são aqueles que permanecem no ensinamento dos apóstolos.
E em oposição a eles, você tem essa descrição, 3 coisas: insubordinados, são tagarelas, vãos e enganadores. E alguns versículos mais para baixo diz que eles são mentirosos, terríveis. Então, estes, você tem que vigiar, tem que cuidar com essas pessoas. E o versículo 11 diz como eles se tornam vigias. É preciso fazê-los calar a boca deles. Aqueles que não ensinam a economia de Deus, você deve ir para ele e falar: irmão, cale a sua boca. Não é uma questão, é uma questão de você estar vigilante. Isso é uma questão de estar vigilante. Paulo aqui fala que você não é para você ser um gentleman aqui, um cavalheiro, mas para falar para eles calarem a boca. Se há uma doença destruindo o corpo, você não tem que ir ali gentilmente como um cavalheiro, vamos ver como progride essa doença. Não, primeira coisa, corre para o médico e para com essa doença. É isso que é o vigia. Em Ezequiel, depois dele ter falado de todos os julgamentos, ele vem para a restauração do Senhor em vida. E essa restauração do Senhor em vida, os capítulos 34 a 36, ele fala da restauração do pastorear. Mas, ouçam, antes disso, a primeira coisa, Deus estabeleceu vigias. Para você ser um pastor, a primeira coisa, você tem que ser um vigia, você tem que ser uma sentinela antes de ser um pastor. De fato, o vigiar é parte do trabalho de alguém que apacenta. A primeira coisa que o pastor faz é vigiar o rebanho e advertir. Advertir quando há um perigo. Então, os vigias são aqueles que calam a boca daqueles que não estão ensinando os ensinamentos saudáveis. E aqui diz que eles devem ser, no versículo 13 diz que eles devem ser severamente repreendidos para que sejam sadios na fé. E severamente quer dizer gravemente. Às vezes nós dizemos, nós não estamos confrontando, mas o vigia, o sentinela, por definição, ele está ali para confrontar, para enfrentar o inimigo. Quero lembrá-los novamente, aquele versículo que li no começo da mensagem, em Atos capítulo 20, uma das primeiras coisas que Paulo exortou os presbíteros de Éfeso a fazer é vigiar. Então, se voltar para o versículo 9, vocês verão que ele precisa ter poder para convencer os que se opõem, os que se contradizem. E o que é convencer? Convencer é expor o verdadeiro caráter de qualquer coisa. Quando o ataque vem, quando as coisas que destroem o rebanho vêm, normalmente elas não vêm de uma maneira óbvia e aberta. Sempre vem com uma boa palavra. Essa é a natureza do inimigo, essa é a natureza do ataque. E então, o que o pastor tem que fazer? O pastor tem que expor o verdadeiro caráter. Não é o que a pessoa diz, é o que está por trás do que ele está dizendo. Qual é a verdadeira natureza daquilo que está sendo dito? Expor
o verdadeiro caráter de alguma coisa para convencer e, portanto, reprovar alguém expondo o seu erro. Todos os dissidentes, todos os destruidores da igreja, a palavra deles pode estar correta, mas por baixo há um erro e você detecta o erro e um desvio. Diz em 1 Timóteo que há, em alguns dos falar do irmão Lee, em algumas palavras do irmão Lee, ele diz que eles perderam o foco. Eles perderam o foco. O foco deve ser a economia de Deus, mas eles mudaram para alguma outra coisa. Bem, isso é um erro. E convencer aqueles que se opõem, que contradizem, é expor esse erro, essa falta. O convencimento é expor o verdadeiro caráter de tudo. Se há algo que te afasta do ministério, esse é o verdadeiro caráter. Se há algo que te afasta da economia de Deus, esse é o verdadeiro caráter. Se isso é algo que coloca uma dúvida sobre a unidade do corpo de Cristo, esse é o verdadeiro caráter. E você tem que expor o verdadeiro caráter. Isso é o que, e não apenas o que a palavra que eles dizem. Então, chegamos à letra D, que é o ponto dessa mensagem principal. Se os presbíteros apegarem-se à palavra fiel, que é segundo o ensinamento dos apóstolos, eles serão aptos para exortar pelo ensino saudável. Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de saúde ou morte. Saúde ou doença. O que a igreja de Deus precisa não é simplesmente a palavra correta. Eu diria, não apenas a palavra bíblica, mas as palavras que são segundo a economia de Deus e que sejam saudáveis. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu passei por esta palavra do irmão Lee. Está na mensagem 3 do estudo Vida de Tito. Ele diz: se estudarmos os versículos onde essa palavra saudável é usada, especialmente se orarmos lendo essas palavras, seremos ricamente supridos. Eu achei interessante quantas vezes essa palavra saudável aparece nesses 3 livros. 1 e 2 Timóteo e Tito. Ela aparece 2 vezes em 1 Timóteo, 2 vezes em 2 Timóteo e 5 vezes em Tito. E o irmão Lee diz, se nós orarmos lendo essas palavras, seremos nutridos. Então eu vou dar para vocês todos esses versículos para que vocês possam orar e ler. O primeiro é 1 Timóteo 1, fala do ensinamento saudável. E isso está relacionado à economia de Deus. A economia de Deus, que é na fé. E como aqueles que ensinam, a lei é para os fornicadores. Na verdade, em primeiro livro a Timóteo, ele menciona ensinamentos saudáveis 2 vezes, um no começo, outro no final. E o irmão Lee juntou os 2 e disse, que é a economia de Deus? A economia de Deus é o ensinamento saudável. E o que é o ensinamento saudável? Você vai no último, no final do livro, e diz que ensinamento saudável são as palavras faladas pelo Senhor Jesus e as palavras do ensinamento dos apóstolos, que é Cristo e a igreja. Esse é o ensinamento saudável, isso é a economia de Deus. Capítulo 1 fala de ensinamento saudável e capítulo 6 fala de palavras saudáveis que são faladas pelo Senhor Jesus e os ensinamentos segundo a piedade. Então, 2 Timóteo, Paulo exortou Timóteo no capítulo 1, versículo 13, para que Timóteo se apegasse ao padrão do ensinamento saudável, das sãs palavras. É isso que
um obreiro do Senhor deve fazer? Apegar-se às sãs palavras, às palavras saudáveis. E aí no capítulo 3 diz que não iria tolerar os homens que não toleram os ensinamentos saudáveis. São pessoas que têm ouvidos com coceiras. Esses 3 livros são muito patológicos. Se você for médico, você vai entender isso. Quando eu estava lendo esse livro, eu disse, qual é o resultado das palavras não saudáveis? E cheguei ao seguinte. Número 1, ouvidos coçando. 2 Timóteo 4:3. Número 2, olhos cegos. 1 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 3. É uma mente corrompida, uma consciência estragada e um corpo com gangrena. Se uma pessoa está assim, ela está muito doente, muito doente. No estágio 5 e 6, ela está muito doente. Ouvidos que coçam, olhos cegos, boca tagarela, consciência corrompida, mente corrompida e um corpo com gangrena. Mas isso é o resultado de palavras não saudáveis. Isso é que Paulo chamou de doenças. As doenças estão em oposição à saúde. E o que é estar doente? Estar doente não é simplesmente uma doença física. É uma doença da mente. Algumas pessoas, a mente deles está doente. Eles têm uma mente doente. Em outro lugar, o léxico diz que estar doente fala que a pessoa está tão obcecada por alguma coisa que aquilo se torna uma doença. Você não consegue se livrar daquilo. E uma outra expressão melhor para a doença é ter um problema mórbido. A pessoa discute e eles acabam, eles amam, eles têm um desejo mórbido por discutir. Isso é o que significa doença, enfermidade. Se você é assim ou tem alguém assim, certamente isso vai introduzir todas essas doenças que eu já falei, serão introduzidas na igreja. Ouvidos que coçam, olhos cegos, bocas tagarelas, consciências defraudadas. Essas pessoas tornam-se inúteis. Tito fala que essas pessoas, no livro de Tito, Paulo diz que essas pessoas se tornam inúteis e o corpo recebe um câncer completo que é representado pela gangrena. Fica sem nutrição do sangue e acaba ocupando todo o corpo. Ele diz que essa gangrena, em 2 Timóteo, essa gangrena se espalha. E na nota de rodapé, você vai ver que essa palavra espalhar é um termo médico que fala de um progresso consumidor de uma doença mortal. É como um câncer que se espalha. Na verdade, é como um processo de pasteurização que vai comendo. Então, quando você supre o rebanho com uma palavra saudável, esses elementos negativos são levados. Então, em 1 Timóteo 1, 10, 6, 3 são os ensinamentos saudáveis. E aí em Tito, você tem capítulo 1, versículo 9, que fala de exaltar com um ensinamento saudável. 1:13, devemos ser vigias para repreender severamente, para que as pessoas se tornem sadias na fé. Significa ser sadio na sua apreensão daquilo que Deus é em sua economia. E aí no capítulo 2, versículo 1, Paulo exortou a Tito que fale o que convém
ao ensinamento saudável. Algo que se encaixa com o ensinamento saudável. O versículo seguinte fala para que os homens idosos devem ser sadios na fé, no amor e na constância, na perseverança. Ele fala de todo tipo de pessoas aqui, da nossa humanidade adequada na vida da igreja. Devemos cuidar da saúde em fé, amor e perseverança. E por fim, no capítulo 2, versículo 8, ele fala de uma linguagem sadia, uma linguagem saudável e é irrepreensível. É irrepreensível. Ninguém consegue impedir essa palavra, ninguém consegue parar essa palavra. Por quê? Porque ela é sadia. Nós vamos chegar aí, no ponto número 6. Mas o irmão Lee diz que nós devemos orar, ler esses versículos todos. E todos esses versículos aqui sobre a letra D maiúscula falam dessa questão saudável. Saudável implica questão de vida e indica o que é higiênico. É claro que essa palavra vem do grego. Saudável é higiênico. E o que sabemos sobre ser higiênico? Se você não está doente, isso é o mínimo. Mas você pode ser melhor, você pode ser higiênico. E ser higiênico, no meu entendimento, é estar livre de germes. Você vai para o hospital é higiênico. Uma igreja precisa estar livre de germes. Algumas pessoas levam germes. Algumas pessoas têm germes como vítimas e outros têm pessoas que transportam os germes. Eles podem nem saber que tem germe, mas estão levando germes. Então o que nós precisamos fazer? Temos que levar a nossa igreja para uma vida da igreja higiênica. Saudável significa algo que é higiênico e que pode inocular os outros contra o veneno espiritual e também é capaz de supri-los com vida. A única maneira de cuidar de situações tumultuosas é dar o alimento adequado. Em Deuteronômio, capítulo 12, fala de divisão. No capítulo 12 fala de apostasia. Como tratar com divisão e apostasia? Está no capítulo 14. Capítulo 14 fala de uma dieta santa. Uma dieta santa é o antídoto para a divisão e a apostasia. Na verdade, o que ocorre nas igrejas, primeiro vem a divisão, e a divisão introduz a apostasia, pervertindo as pessoas, tirando dos ensinamentos, as pessoas com ensinamentos diferentes. E quando a divisão vem, se você ler o estudo Vida de Deuteronômio, ela não vem de uma maneira muito óbvia, muitas vezes vem de uma maneira oculta. E como identificar que há uma divisão? Número 1, ela traz morte. Número 2, ela introduz perguntas, dúvidas. E número 3, faz com que você fique frio. Ela introduz a morte, gera dúvidas e introduz a frio. Isso é algo que vem ocultamente trazendo a divisão. A seguir, você fica decepcionado com a igreja e se divide. E quando você se divide, o próximo passo é a apostasia. Qual é o antídoto, irmãos? O antídoto é a dieta santa, o ensinamento saudável. O que é o ensinamento saudável? O reto ensino dos apóstolos, que ministra o ensinamento saudável como suprimento de vida para os outros, nutrindo-os ou curando-os. Nutrindo-os do lado positivo e no aspecto negativo, curando-os. É isso que a restauração precisa. Ela
tempo todo precisa de alguns elementos positivos. Não esqueçam os elementos positivos. Não estamos aqui apenas para tratar com coisas negativas. Estamos aqui para dispensar as riquezas positivas. Quantas riquezas há, irmãos, neste ministério? Cada página introduza os santos nesse ministério. Quando eles ganham essas riquezas, eles não ouvirão as coisas negativas. Mas isso não é tudo. Por um lado, você tem que nutri-los. Por outro lado, você tem que usar a palavra saudável, o ensinamento saudável, para curar aqueles que estão doentes, para curar as situações doentes. B. Contrastando com isso, os ensinamentos diferentes dos dissidentes semeiam morte e veneno nos outros. Enquanto estamos nesse assunto de ensinamento saudável, eu poderia trazer alguns ensinamentos não saudáveis, segundo esses 3 livros. Eu vou trazer 4. Primeiro, fala de ensinamentos diferentes. Eu já mencionei isso. Isso está na sinopse. Em 1 Timóteo, fala aqueles que ensinam diferentemente da economia de Deus. Eles têm ensinamentos diferentes. Posso testificar a vocês, irmãos, que Watchman Nee e Witness Lee, todo o ministério deles é sobre a economia de Deus. Se você ler o treinamento de presbíteros, você pode ver que o irmão Lee falou e falou como devemos ser restringidos pelo ensinamento dos apóstolos, que é a economia de Deus, que é na fé. Eu digo, irmãos, permaneçam nisso. Não digam que essas coisas são repetitivas, cansativas. Elas são as palavras saudáveis. E o que os dissidentes estão fazendo? O que os opositores estão fazendo? Eles estão nos distraindo. Estão tirando o nosso foco, o nosso caminho dessas coisas. Com algumas discussões, com algumas disputas, com alguns debates. O irmão Lee fala de nós sermos vigias, diz que nós temos que vigiar para que não entrem esses mitos judaicos e mandamentos segundo os homens. Exteriormente isso se aplica ao judaísmo, mas isso pode ser aplicado a qualquer ismo. Pode ser aplicado a qualquer ismo. E ao se aplicar a qualquer ismo, tem 3 coisas específicas: hipocrisia, superficialidade e superstição. O que são essas coisas? São as coisas que temos que vigiar contra elas. A hipocrisia é dizer algo. Hipocrisia é falar alguma coisa que na verdade é outra. Falar, eu não controlo igreja nenhuma, mas na verdade você está controlando o seu próprio rebanho, o seu próprio povo. Você condena os outros de fazer isso, por fazer isso, mas você mesmo está fazendo isso. O que é isso? Isso é hipocrisia. O que é ser superficial? Falar, nós temos que amar todos, vamos amar aqueles que estão na denominação. Eu sei disso, o irmão Lee nos ensina isso, eu sei isso. Mas tentar usar isso como uma desculpa para atacar o que o Senhor está nos liderando a fazer, isso é introduzir superficialidade e superstição. Você tem que ser lógico, você tem que ser razoável, certo e errado. Você é supersticioso, achando que a sua mente vai resolver todos os problemas. Em Tito 1, ele fala que para os puros, todas as coisas são puras. Quando dizemos que devemos ser pela unidade do corpo de Cristo, somos puros, porque somos pela unidade do corpo de Cristo. Para aqueles que não são puros, eles dizem, você está falando de organização, você está falando de hierarquia. Bem, para os impuros, qualquer coisa que você falar não é pura.
Essas pessoas, na verdade, estão degradadas em sua mente e na sua consciência. Por que uma pessoa pensaria, quando você diz sou pela unidade do corpo, ele vai falar, você deve ter um motivo oculto aí, escondido. Deve ter algo aí, quando você fala que é pela unidade do corpo, algo deve estar oculto. Para aquele que é puro, mas para aquele que é impuro, há algo dentro dele que é a ambição, pode ser suspeita, pode ser a sua contenda, você é contencioso, você pode querer ser o número 1, então você é ambicioso, você pode querer discutir, então você é contencioso, ou você pode querer ser alguém que é sempre opositor, sempre suspeitando dos outros. Vamos passar por esses pontos aqui rapidamente. Número 1, ensinamento diferente. Em Romanos 16, 17 diz que você deve marcar aqueles que são contra o ensinamento. Isso é ensinamento diferente. 1 Timóteo 6 fala que você deve se afastar daqueles que ensinam coisas diferentes. O que são coisas diferentes? São coisas que não dizem respeito às palavras saudáveis do Senhor Jesus e palavras segundo a piedade. Isso é um. Outro. Questionamentos. Toda vez que surge uma dúvida, um questionamento, não é ensinamento saudável. 1 Timóteo 1,4 fala que aqueles que se opõem à economia de Deus estão envolvidos em discussões, em questionamentos e genealogias. E no capítulo 6 fala que aqueles que estão envolvidos com isso, eles têm uma doença, a mente deles tem essa doença, que eles têm uma tendência mórbida por questionamentos e contendas. Eles simplesmente amam entrar nessa palavra, nessa caixa de discussões de palavras, de briga, uma guerra de palavras. E então, em Tito 3,9 diz que nós temos que evitar discussões insensatas, tolas. Essas discussões são tolas, são insensatas. 2 Timóteo fala que essas discussões insensatas vêm de mentes, de vasos de desonra, de mentes não treinadas, que introduzem questões insensatas. E Tito 3,9 fala que essas questões introduzem genealogias, contendas e debates sobre a lei, que resultam em quê? Num homem faccioso. O que é um homem faccioso? Um homem faccioso é um homem sectário, que causa divisão, formando partidos na igreja, segundo sua própria opinião. Eu estou lendo isso das notas de rodapé. Então você tem quatro estágios. Primeiro é que algumas pessoas têm opinião. Essa opinião traz partidos na igreja, os partidos produzem a divisão e as divisões produzem o homem sectário, faccioso, e esse homem faccioso você deve se afastar dele. O que Tito 3,10 fala é que tudo isso vem de questões insensatas, discussões insensatas. Número 3. Primeira Timóteo 1,6 fala que algumas pessoas perderam-se da economia de Deus. Perderam-se e entraram
se desviaram e entraram em loquacidade frívola. Então, desvios. Esses desvios entram em palavras vãs e profanas. 1 Timóteo 6, 21 fala que essas pessoas que entraram em palavras vãs introduziram-se em falatórios inúteis e profanos. Fala que essa gangrena faz com que as pessoas se afastem, se desviem. Então, Paulo exorta que nós devemos evitar esses falar profanos e vãos. Talvez não esteja falando de coisas não escriturais, talvez esteja falando de coisas bíblicas, como coisas do Antigo Testamento, como a lei do Antigo Testamento. Muito bíblico, mas eles deixaram a economia de Deus, se desviaram da economia de Deus. Paulo fala que eles são verdadeiros tagarelas vãos, inúteis. Eles não entendem aquilo que estão afirmando com toda a confiança. É isso que Paulo fala em 1 Timóteo. Ele diz que eu tenho a certeza, eu estou convencido. Então, os judeus também estavam convencidos a respeito da lei. Mas isso era um desvio. Desejavam ser mestres, ensinando algo que não é segundo o ensinamento da economia de Deus. Eles perderam o foco, já não estão mais focados naquilo que Deus está buscando. E qual é o foco? Isso está no ponto 7, nós vamos chegar lá. Deixe-me terminar esses pontos aqui. Falei de ensinamentos não saudáveis, número 3, desvios, número 4, perderam, que Paulo diz, perderam o quê? Perderam o quê? Suas palavras, conversações, tudo aquilo que eles falam, nas mensagens, na conversa normal, que você fala umas pessoas com as outras, elas têm 4 naturezas. Fofocas. Outra, notícias. Outra, histórias, verdadeiras ou falsas. E terceiro, mentiras, ficção. Posso lhes dizer, há muito disso ocorrendo aqui. Muitas histórias fictícias, mentirosas, não verdadeiras. Verdadeiras ou falsas. Relatórios, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Fofocas. Rumores. Fulano disse isso, fulano disse aquilo. Tudo isso cai na categoria de perdidos. Coisas perdidas. E Paulo exorta a não andar naqueles que perderam a economia de Deus. Paulo diz que isso é profano. Tudo aquilo que é profano você deve recusar. Essa é a maneira de exercitar o espírito para a piedade. Essa é a maneira de se tornar um ministro de Jesus Cristo, de anunciar, ser suprido com a palavra saudável e rejeitar essas coisas perdidas, relatórios, fofocas, ficções, histórias. Número 3, 2 Timóteo 4:4. Pessoas que têm ouvidos coçando, se entregam a coisas perdidas, a fábulas. Essa é uma fábula judaica. Mitos. Então, eu vou ficar em todas essas coisas. Palavras não saudáveis, para que possamos apreciar as palavras saudáveis. Vamos voltar para as palavras saudáveis. As palavras saudáveis. Número 1. Qualquer ensinamento que distrai as pessoas do centro e alvo da economia neotestamentária de Deus não é saudável. O que é isso? Isso é uma perda do foco.
é um desvio. Isso é ser pervertido, ser apartado, afastado. Apartado do caminho próprio e ortodoxo. Número 2, as palavras saudáveis do Senhor são a fonte do ensinamento que é segundo a piedade. Quando as palavras de vida do Senhor são ensinadas, particularmente em determinados aspectos, elas se tornam o ensinamento segundo a piedade, e a referência é 1 Timóteo 6,3. Nós já passamos por aí várias vezes na mensagem. Letra B, as palavras vivas do Senhor sempre geram piedade. Que é piedade? É uma vida que vive Cristo e expressa Deus em Cristo. Agradeço ao Senhor que sempre que você entra no ministério, ela te ajuda a ganhar uma vida que expressa Cristo. Esqueça do certo e errado. Mesmo se você pensar o que é certo e errado, você consegue expressar Cristo dessa maneira? Tudo que você tem, agora eu sei. Agora eu sei o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Você pode estar nisso, mas pode estar muito longe da piedade. O que queremos na igreja é piedade. E eu tenho visto muitos que entraram na vida vital, na prática vital, da maneira ordenada por Deus, e eles são aqueles que são piedosos, não se importam com nada dessas coisas negativas. Os ensinamentos saudáveis. Número 3, o ensinamento saudável é aquele que é saudável em vida e supre vida. Isso é que é o verdadeiro pastor, é ter certeza de que todas as ovelhas estejam saudáveis. Esse é o verdadeiro apacentar. 4, os tagarelas. Eu mostrei para vocês que isso vem das dúvidas, questionamentos e desvios. Quando você se desvia, você fala de maneira vã. Você pode estar sendo bíblico, mas continua falando. Você pode falar da lei, pode falar dos 10 mandamentos, tudo bem, você não está errado, mas você está desviado. Os tagarelas, eles estão infectados com enfermidades doutrinárias e estão doentes na fé. Eles precisam da inoculação do ensinamento saudável e da palavra saudável que os presbíteros devem prover-lhes para que sejam curados. Irmãos, sejamos fortes em promover e encorajar os santos a entrar no ministério. A palavra sagrada para o reavivamento matinal é boa para a tua localidade. Ela vai introduzir verdadeira saúde. Esqueça tudo mais. Concentre-se nos ensinamentos saudáveis. O ensinamento saudável é segundo a verdade da fé. É o conteúdo do ensinamento dos apóstolos, o conteúdo da economia do Novo Testamento. Você pode testificar em sua consciência de que o ministério do irmão Lee nos introduz no conteúdo da economia de Deus? Todos podemos testificar disso? Eu posso testificar. Não, isso não me introduz em coisas esquisitas, estranhas, peculiares. Me introduz exatamente no centro da economia do ensinamento dos apóstolos da economia neotestamentária de Deus. Ele não apenas ministra o suprimento de vida aos crentes e cura as doenças espirituais, mas ao fazê-lo, também leva a igreja a uma condição saudável com boa ordem. 3 coisas. Uma coisa, supre vida. Segunda coisa, cura as doenças. E terceira coisa, leva a igreja a boa ordem. Como eu disse antes, no começo, o que é a boa ordem? Num rebanho, não é colocar todas as ovelhas andando enfileiradas, andando em linha.
Nós não estamos aqui falando de colocar as igrejas alinhadas, estamos falando de colocar as igrejas de maneira saudável e ordenada. E ser ordenado no rebanho é ser saudável. Isso é ter boa ordem. 6. O ensinamento saudável, com o falar saudável, composto pelas palavras saudáveis, é o antídoto mais eficaz contra o falar maligno dos opositores. Tal ensinamento da palavra da verdade, que derrama luz e transmite vida, sempre faz calar a boca de opinião doutrinária instigada pela antiga serpente. Como você cala a boca dos opositores? Falando coisas positivas, falando as palavras saudáveis, o ensinamento saudável. E o que é o falar saudável? Paulo diz que você deve manter o padrão das boas obras, ensinando 3 coisas. Incorrupção, número 2. Gravidade, número 3. Falar saudável. Certo, irmãos? Temos que falar, depois de falar isso tudo, o que nós temos que fazer ao voltar para a nossa cidade? Número 1, falar em incorrupção. Falar nada corrupto e nada que corrompe. Não tente falar nada que seja corrupto e não tente falar nada que produza corrupção, que corrompa os outros. Mas tudo deve ser puro, genuíno, sincero. Sejam sinceros na sua atitude para com os santos, até mesmo para com aqueles que são dissidentes. Ser puro, genuíno, sincero no conteúdo do que você fala, na apresentação do que você fala, na maneira como você fala e no motivo do seu falar, na motivação do seu falar. Isso é que é falar em incorrupção. Então você tem que falar com peso. O que é peso? Peso é falar com dignidade, falar de uma maneira digna de respeito. Não entre em discussões, não entre em conversas de mulherzinhas, das mulheres velhas lá no mercado discutindo uma com a outra. Antes, fale com dignidade, de maneira digna de respeito. E por fim, fale uma palavra saudável. O que é a palavra saudável? Palavra saudável é um discurso que é dado com palavras saudáveis para ministrar coisas saudáveis. Um falar irrepreensível, incensurável. Se você falar assim, ninguém poderá condenar. Se você der as palavras saudáveis, o ensinamento saudável, ninguém poderá censurá-lo, condená-lo. Irrepreensível. É isso que precisamos falar. Esse tipo de ensinamento é um ensinamento saudável. E é composto de palavras saudáveis e é o antídoto mais eficaz contra o falar maligno dos opositores e irá calar a boca de opinião doutrinária instigada pela antiga serpente. E por fim, temos que o ponto crucial do ensinamento saudável está nesse último ponto. O que é o ensinamento saudável? O ponto crucial do ensinamento saudável dos apóstolos vamos ler juntos, irmãos. Diz respeito ao Deus triuno processado para dispensar-se como o Espírito todo inclusivo aos seus escolhidos, para que eles possam ser introduzidos em uma união orgânica, a fim de receberem a transfusão divina e assim tornarem-se filhos de Deus e membros de Cristo. Como resultado, eles podem ser o corpo de Cristo. Em outras palavras, o ensinamento saudável é uma palavra que se refere a Cristo e à igreja, como conteúdo da economia de Deus. Eu vou concluir essa palavra voltando para Atos 20 novamente, continuando de onde parei, onde Paulo diz que os presbíteros devem
vigiar e estabelecer-se como modelos, lembrando-lhes que durante 3 anos, dia e noite e dia, não cessei de admoestar a cada um com lágrimas. E eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça. Novamente a palavra saudável. E essa palavra, número 1, é capaz de edificá-los. E número 2, dar-lhes uma herança entre todos aqueles que são santificados. Que o Senhor fale a nós uma palavra, com sua palavra que derrama luz e transmite vida. Eu creio que esse é o falar do Senhor. E creio que é muito bom, um bom assunto para o Senhor abrir para nós esse fim de semana. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça a todos. Amém. Vamos orar de 2 em 2 durante 1 minuto. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, te agradecemos, te louvamos por nos ter reunido novamente. Nós apreciamos esta oportunidade. Obrigado por nos dar um bom começo, Senhor. Nos entregamos a Ti, Senhor, e oramos para que desde o começo a Tua luz brilhe sobre nós. Nos voltamos a Ti para que todos os véus sejam tirados. Te louvamos porque Tu és um Deus de propósito. Queremos servir o Teu plano, servir-te segundo o Teu plano. Liberta-nos das coisas que são contra a Tua linha central. Nestes 3 dias, Senhor, dá-nos um céu claro para que possamos ver o Teu propósito, possamos ver o desejo do Teu coração. Não estamos aqui para aprender alguma técnica, mas queremos aprender o Teu encargo. Senhor, queremos ser pobres em espírito e puros no coração. Te louvamos, Senhor. Irmãos, esta é a primeira reunião desse treinamento. Normalmente, no começo do treinamento, os irmãos me pedem para compartilhar o encargo e a natureza do treinamento. Mas eu sinto, irmãos, que este treinamento é para os presbíteros, irmãos responsáveis. Portanto, não é necessário que eu repita qual é a diferença de uma conferência e um treinamento. Eu creio que todos aqui já devem saber essas coisas. Vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes antes, mas ainda tenho algum encargo de compartilhar com vocês que às vezes, muitas vezes, algumas vezes, temos visto
que há uma necessidade urgente, é uma situação que nos preocupa muito, que pela misericórdia do Senhor em toda a terra, o número de igrejas cresceu muito, mas os presbíteros treinados, o número de presbíteros treinados não tem crescido tanto. Isso é porque, quando o irmão Lee estava conosco, nos últimos poucos anos do seu tempo aqui na terra, por causa da sua idade, da sua saúde, ele não pôde realizar um treinamento de presbíteros como ele fez no começo. E esse encargo, o encargo é que quando nós tentamos ter essas 7 festas, 2 dessas 7 festas, quando o irmão Lee uma delas é na primavera, a outra no outono. Essas 2 festas eram para um treinamento não eram reuniões especiais com cooperadores e presbíteros. Quando alguns de nós consideramos isso alguns anos atrás, naquela época nós realmente percebemos a necessidade importante, urgente dos presbíteros serem adequadamente treinados, mas também percebemos que muitos presbíteros e líderes, irmãos líderes, trabalham e não é fácil para eles separar um tempo de 1 ou 2 semanas para serem treinados. Então nós começamos a usar esses 2 momentos da primavera e orão para reuniões especiais de cooperadores e presbíteros. E isso então mudou. E agora temos 3 dias. Sabemos que 3 dias não são suficientes. É muito curto, mas é melhor do que nada. Então é por isso que desde 1998 nós temos tido essas reuniões de presbíteros e cooperadores, irmãos responsáveis, 2 vezes por ano. Não dá para nós termos um treinamento de presbítero mais longo. A razão é que espero que todos nós apreciemos esses 3 dias. E vocês sabem que nós temos tantas reuniões nesses 3 dias. É porque não dá para ficar mais tempo. Seria bom se todos nós pudéssemos ficar mais dias aqui. Mas, uma vez que temos apenas 3 dias, eu espero que todos nós apreciemos esses 3 dias. Não apenas apreciemos as reuniões, os grupos, mas também todo o tempo fora das reuniões. Cada momento é precioso. Não gaste nenhum momento, nenhum tempo. Não gaste tempo com conversas vãs. Temos que mergulhar no encargo desse treinamento. Espero que nenhum de nós tenha uma atitude: eu sou presbítero há tanto tempo, eu sei tudo. Não. Não estou dizendo que para você ou outras pessoas. Eu estou falando isso para mim também. Todos nós precisamos ir ao Senhor, pedir ao Senhor que nos esvazie, que nos torne pobres em espírito e puros no coração, para que Ele tenha um caminho livre em nós, entre nós. Creio que neste treinamento, nestes 3 dias, o Senhor vai nos dar um falar fresco. Ele quer falar palavras frescas para nós, novas, não apenas dizer palavras frescas, mas através desse falar fresco, Ele quer derramar sua luz sobre nós, quer que todos nós recebamos, mas sejamos tratados, que recebamos mais luz do Senhor, para que o nosso homem natural, a nossa maneira velha, tudo aquilo que não é de Cristo seja tratado. Não estou falando de ninguém especificamente, mas eu temo que o meu crescimento em vida seja muito lento. E talvez 40 anos atrás eu servia de tal maneira, pode ser que hoje ainda sirva da mesma maneira. E eu não quero que nós entremos nessa situação continuamente. Nós temos que pedir que o Senhor seja misericordioso para conosco, para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer em nós.
com uma palavra nova específica que nos ajude, mas que também lide conosco, trate conosco, para que o nosso ser seja mudado, seja santificado, renovado e transformado. E que o nosso serviço, a natureza do nosso serviço seja mudada. Não apenas porque vemos algumas relações novas e somos controlados por essa nova revelação, mas também porque o nosso ser, para que o nosso ser seja segundo o padrão de Deus, segundo o desejo do coração de Deus. Por isso eu realmente espero que todos nós apreciemos esses 3 dias, não gastemos tempo, mas que cada comunhão seja orgânica, sejam comunhões orgânicas em vida e espírito, para que possamos aproveitar ao máximo esses 3 dias. Por causa disso, como em todos os treinamentos, temos as instruções e os regulamentos do treinamento. Por favor, peguem essa folha, a sua sinopse. A sua sinopse. Na pasta deve ter aí os regulamentos e instruções. Então, que tal nós começarmos lendo as 3 primeiras linhas dessas palavras, para ter uma atmosfera adequada, para que o Senhor fale livremente conosco, para que o Espírito opere livremente através de nós e para que a comunhão orgânica seja levada a cabo praticamente no nosso meio. Pedimos que todos os treinandos leiam e observem as seguintes instruções e regulamentos. Então, esses regulamentos são para nos ajudar a receber o benefício máximo, o máximo benefício deste treinamento. A primeira coisa, fala que isto é um treinamento e exige um compromisso nosso de 24 horas durante 3 dias. Todos devem participar de todas as reuniões e de todas as partes de cada sessão. Chegar cedo, toda reunião deve começar com muita oração. Não devemos ter uma atitude passiva. Estamos aqui, precisamos exercitar o Espírito. Quanto mais prosseguimos, mais nos damos conta de que estamos numa situação de guerra. Esse treinamento, irmãos, há uma situação, uma luta espiritual ocorrendo. Satanás, ele está se opondo. E nós só conseguimos combatê-lo através das nossas orações. Temos que exercitar o Espírito para orar. Todos estamos sendo treinados pelo ministério do irmão Lee. Todos estamos sendo treinados. Não há nenhuma diferença. Quando estamos aqui, devemos tomar a liderança em orar, em todas as reuniões, para orar. 4 fala que como isso é um treinamento, haverá testes e vocês devem estudar para os testes e para as coisas que forem solicitados. Tudo que o irmão compartilhar deve ser anotado e para que haja mais comunhão, discussão nos grupos de comunhão. 5. Estude todo o material colocado no tempo adequado. Venha para cada sessão preparado para compartilhar, testificar, ter comunhão, discutir, fazer perguntas e responder aos testes com relação ao material que foi fornecido. Você deve restringir-se a toda comunhão, corporativamente e particular, ao tema do treinamento. Número 6, as reuniões são divididas em reuniões gerais e sessões de grupo. Você deve sentar no lugar reservado para você e ir para os seus grupos também específicos. Usar o crachá o tempo todo.
Nas reuniões de grupo, você deverá falar, testificar. Não são permitidas comidas ou bebidas durante as reuniões. É claro, os que falam precisam beber água, mas ninguém mais deve trazer bebida ou comida. O horário de descanso é das 3h30 até as 5h30 da tarde. Use isso para comunhão, estudo particular ou descanso. Os irmãos não devem ficar tendo comunhão até tarde. Às 11 horas da noite devem estar na cama. Não é permitido gravar nada e nas reuniões você pode solicitar, fazer uma solicitação de tape, de fitas, videotapes das reuniões. Qualquer outra pergunta, ir no balcão de inscrições. E, por favor, desliguem todos os seus telefones celulares. O telefone celular pode ser usado pelo inimigo para distrair nas reuniões. Agora, irmãos, nada é mais importante do que o que estamos fazendo aqui. Então, desliguem seus telefones celulares. Se vocês virarem a página, no verso da página tem o horário do treinamento. Acho que não precisamos falar sobre isso. Queremos fazer uma mudança aqui. Diz que o Miss.